Hoje o Almanac em Pauta recebe o coordenador de qualificação inicial do projeto Pescar, Leandro Munhoz Parker, que veio conversar com a gente a respeito desse programa pioneiro, tudo que já se realizou em mais de 30 anos de programa, tudo que se tem hoje construído, o futuro, enfim, dados do programa e como você pode participar dele também. Fique conosco, a gente volta daqui a pouquinho. Olá, hoje o Almanac em Pauta vai trazer um assunto da comunidade, um assunto importante para todos nós, nem só Rio Grande do Sul, Brasil, o projeto Pescar. E o coordenador de qualificação inicial, Leandro Munhoz Parker, veio conversar com a gente a respeito desse projeto. Boa noite, Leandro. Boa noite, Jorge. Prazer estar aqui, podendo falar em nome da Fundação Projeto Pescar, né? Esse projeto tão importante, né, que a gente vem poder falar um pouco mais dele, trazer as formas de participação, como a comunidade, como o empresariado, tanto local, né, quanto de diversas regiões e até mesmo de fora do estado, podem estar participando. Então é sempre uma ótima oportunidade, um prazer para a Fundação poder estar participando desses momentos. Bom, Leandro, para nós também é uma honra ter vocês aqui, a gente poder trocar uma ideia. Muita gente já ouviu falar, mas pouca gente eu acho que tem acesso mesmo a tudo isso que a gente vai colocar hoje para a comunidade aqui. Eu estive vendo os dados, são 10, 12 estados da União, mais o Distrito Federal, onde já existe o projeto. Nós temos isso na Argentina, né, em vários locais, temos isso no Paraguai, temos um projeto instituído com várias empresas, são mais de 100, 120, 140 empresas, né? Exatamente. Envolvidas nisso, ou seja, é um projeto que não é mais assim uma coisa incipiente. Aliás, são mais de 30 anos dedicado a isso. Esse caso de sucesso, como é que a gente pode remontar essa história, o início, essa coisa pioneira de uma coisa tão brilhante quanto é o projeto Pescar? Na realidade, falando agora em 2011, em 35 anos de projeto Pescar. O projeto nasceu no meio da década de 70, né, no ano de 1976, mais precisamente foi formada a primeira turma, pela iniciativa de um dirigente, de um empresário que era o senhor Geraldo Link, daqui do município de Porto Alegre, que muito incomodado com aquela realidade do entorno da empresa dele, ele resolveu então fazer o papel dele, talvez num cenário, numa época em que não se ouvia falar em responsabilidade social, em projetos sociais, em investimento social sustentado, sustentabilidade, enfim, todos esses termos que a gente utiliza hoje no meio empresarial, O seu Geraldo Link, mesmo naquela época, ele viu que ele deveria tomar uma atitude enquanto empresário. E aí ele resolveu então montar o projeto Pescar, que inicialmente era um curso de mecânica para meninos, exclusivamente meninos a partir da faixa etária de 12 anos, ali do entorno do aeroporto, da Vila Farrapos, bairro Maitá. E aí o seu Geraldo então resolveu ensinar o que ele sabia de melhor, que era o quê? Trazer esses jovens para dentro da sua empresa, ensinar uma profissionalização e junto disso, uma série de outras questões que esses jovens precisavam, coisas de relacionamento pessoal, de trabalho em equipe, às vezes noções básicas, de higiene, de saúde, de como se portar num local de trabalho, o que dificultava em muito o ingresso desses jovens no mercado, já naquela época. Então o seu Geraldo Link, ele foi um visionário nesse sentido,
de estar percebendo, né, de estar vendo que aquele papel dele, né, e aí, Jorge, a gente está voltando em 1976, né, auge do regime militar. Época que não tinha inclusão social. Não, era o papel do empresariado naquela época basicamente era, né, gerar empregos, recolher impostos e se restringir ali, procurar expandir o seu negócio. Mas ele não, ele já tinha essa visão, né, de que o negócio dele não poderia ir bem se a comunidade, se o entorno dele também não estivesse indo bem. Então, né, ele já tinha toda essa visão. E já criou um projeto, então, que ele acreditava tanto, né, nesse projeto, que ele já pensou no primeiro modelo de franquia social, né, que já era também um conceito inovador para a época, que dirá social. Tanto é que ele batizou, né, o nome com nome, digamos assim, neutro, que qualquer empresa, qualquer instituição pudesse desenvolver. Ele poderia muito bem ter desenvolvido Projeto Link, Escola Geral do Link, não, mas ele já pensou num nome inspirado, né, no provérbio chinês, que é se deres um peixe ao homem faminto, vais alimentá-lo por um dia, mas se ensiná-los a pescar, vais alimentá-lo por toda a vida. Então ele acreditava que as pessoas precisavam o quê? De uma oportunidade de capacitação, né, de inclusão, e a partir daí cada um poderia construir a sua própria história. Então o seu Geraldo Link já foi muito pioneiro nessa época, né, e acreditando tanto nesse modelo, pensando não só para a realidade dele, mas enfim, replicar aquilo também no meio que ele transitava, no meio das empresas, das indústrias, enfim. Leandro, eram 15, né? 15 meninos, 15 meninos e meninas, né? 15 meninos. Meninos. Exatamente. Desses 15 meninos, hoje são mais de 15 mil meninos e meninas, né? Para crescer, para desenvolver isso, claro, foi dado esse início, mas outras empresas surgiram. Como é que funcionou? Como é que se deu essa expansão? Como ele agregou toda essa vontade de fazer isso crescer? Na realidade, foi muito também pela persistência, né? Porque vocês imaginam, né? Essa ideia, hoje muitas vezes a gente já encontra né, um olhar de desconfiança muitas vezes, de empresas que daqui a pouco acham que não tem esse tipo de papel ainda. A gente voltando 35 anos atrás. Então o seu Geraldo Link, né, não foi só fazer, né, a primeira turma e já foi seguido imediatamente. Não, ele teve que fazer todo um processo de convencimento, né, de vender esse projeto para outras instituições. E aí no início da década, né, no meados da década de 80, começaram então a chegar outras empresas, né, daí já na região metropolitana de Porto Alegre, o próprio estado de São Paulo, e aí através do exemplo, né, Jorge? O exemplo, sem dúvida, ele é a maior bandeira do Pescar, né? Então, quando as empresas vão em outras empresas e veem aqueles jovens se desenvolvendo, tendo aquelas oportunidades, né? Quando a gente fica sabendo de casos de sucesso de jovens que tiveram oportunidades. E tem muitos depoimentos, né? Muitos depoimentos, né? A gente teve até uma publicação, né, que é o Pescadores de Sonhos, né, que está indo para uma segunda edição de tamanho de tantos, né, casos de sucesso que a gente tem, né, e a gente procura sempre estar identificando esses jovens, né, para que eles também sejam multiplicadores, né, aonde eles transitarem. E Leandro, como é que a entidade se mantém? Como é que ela se sustenta dentro de todas essas frentes que ela tem? Isso aí assim, tá muito bem escrito também na história do Pescar, né? Porque voltando um pouco mais na história do seu Geraldo. O seu Geraldo faleceu em 1998. Em 1995, né, ele já tinha o diagnóstico da doença dele, e dentro daquela visão e da objetividade dele, ele pensou, bom, daqui a pouco eu não vou mais estar aqui, mas o projeto, ele precisa continuar, né? Tamanho era a crença dele nesse projeto. E aí em 1995 foi instituída a Fundação Projeto Pescar, né? Então, que por toda a legislação, né, foi visto que na época o formato de uma fundação, instituição de uma fundação, era o modelo mais adequado, por ter que agregar pessoas, né, por ter que agregar recursos, né, e a própria questão da credibilidade que tem uma fundação, né, isso aí foi sem dúvida fundamental para que o projeto chegasse hoje, né, aos seus 35 anos. E aí então, o projeto sempre circulando nesse meio empresarial, hoje, né, nós contamos com um grupo de 12 mantenedores, 12 empresas, né, mantenedoras que nos ajudam, né, financeiramente a manter o projeto, e depois cada associado, né, o franqueado, como nós chamamos, instituição que mantém uma unidade do Projeto Pescar, ela também paga uma taxa de contribuição mensal a título de doação, né, que serve exatamente para custear esse trabalho da fundação de assessoria, né, de acompanhamento,
de qualificação, enfim, dos atores que estão lá dentro dessas instituições desenvolvendo o projeto Pescar. São mais de 150 empresas, entidades, não dá para chamar de empresas, são várias entidades diferentes, né? Nós temos vários segmentos até. Dessas quase, vou arredondar, dessas 150 empresas, o que fez, qual foi o pré-requisito atendido para participar? Vamos dizer que isso agora se agregue mais, qual é a primeira posição que vocês veem para fazer parte desses franqueados? Isso é uma coisa que acompanha muito assim, também a questão do movimento da responsabilidade social. Nós tínhamos basicamente a questão no início da rede Pescar, nos primeiros 20 anos pelo menos, muita presença forte de indústrias, indústrias de grande porte, que tinham aquela necessidade também de mão de obra. Então isso aí foi muito característico das empresas do Pescar. Mas depois isso aí começou a se diversificar, então empresas como a gente tem hoje do ramo do comércio, do ramo de serviços, até mesmo instituições sem fins lucrativos, instituições públicas hoje têm o projeto Pescar, então esse segmento ele foi se expandindo cada vez mais. E o requisito, digamos assim, da instituição que quer desenvolver o projeto Pescar é, obviamente, se identificar com essa filosofia, de querer oportunizar vivências aos jovens, capacitação. A gente diz que as empresas que nos procuram, a instituição que vai desenvolver o Pescar, ela não tem que botar só a mão no bolso, ela tem que botar a mão na massa também. Porque a gente vê que muito mais valioso muitas vezes do que os bens financeiros, os ativos, as máquinas, as instalações que uma empresa tem, muito mais valioso que isso são as pessoas que tem lá dentro, o conhecimento dessas pessoas. Vocês consideram um tamanho mínimo para isso? Não. Na realidade, Jorge, como eu te disse, foi crescendo assim a diversidade de instituições que tem o projeto Pescar. Então hoje nós temos formatos de unidades projeto Pescar que não são mantidas por uma só empresa, são um pool de empresas que se juntam, empresas muitas vezes de pequeno e médio porte, que se juntam e montam uma unidade do projeto Pescar. Isso aí também é bem possível. Então a gente já não tem mais aquele modelo que se tinha antigamente, que eram grandes empresas, grandes indústrias. Inclusive agora aqui na Zona Sul de Porto Alegre nós temos uma associação de moradores de um bairro que está se juntando para formar uma unidade do projeto Pescar. Então é uma série de modelos, muito mais do que ter recursos financeiros ou de instalações. A gente percebe que tem que ter a identificação com a causa, porque a viabilidade, a fundação daí vai ajudar a desenhar o formato de cada unidade, cada um de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua cultura, isso aí que também é bem importante. Leandro, a gente vai deixar para o próximo bloco. Eu quero saber como é que o jovem pode participar. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Almanac em Pauta.